Olá, meus amores, como é que vocês estão? Eu estou ótima. Bom, hoje é terça-feira, estou aqui com vocês para nós lermos a Bíblia juntos, como prometido. Então, se você quer sair dessa preguiça mental, quer ler a Bíblia, mas não sabe como começar, não entende, não percebe nada, dá uma canseira, dá uma preguiça, tem gente até que boceja, tem gente até que só de pensar em ler a Bíblia já fica cansada. Então, se tu tens esse tipo de sintoma, não te preocupes, fica comigo, que todas as terças e quintas eu vou estar aqui consigo para lermos juntos a Bíblia. Bom, para quem me conhece já sabe que eu escolhi o Provérbios para nós lermos a Bíblia juntos, mas o provérbio já está no final. Então eu gostava de saber o que vocês acharam deste livro, se tiveram algum ensinamento, se mudaram alguma coisa na vossa maneira de pensar. Então, por favor, comentem aí embaixo, porque para nós interagirmos, né? Afinal de contas, se eu estou aqui a falar alguma coisa, eu tenho que ter de retorno, que é críticas, elogios, sugestões. Então, deem aí alguma sugestão de qual livro que vocês gostavam que eu lesse, porque hoje vamos ler o último capítulo do Provérbios, que é o capítulo 31. Então, eu vou esperar aqui pelas vossas sugestões. Se vocês não tiverem sugestões, bom, eu vou procurar um outro livro. Vou ver aqui, vou pedir a Deus para me dar uma guia, me dar uma inspiração para eu poder dar continuidade aqui ao nosso estudo bíblico, porque ele não pode parar. Bom, e se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreva, ativa aí o sininho para receber todas as notificações do nosso estudo bíblico e não se esqueça já de deixar aí um like, porque deixando aí um like você me ajuda muito a crescer aqui no canal e também incentiva o YouTube a enviar este vídeo para mais pessoas. Bom, vamos ler juntos o Provérbio 31. Os conselhos que a mãe do rei Lemuel deu a seu filho. Palavras do rei Lemuel. A profecia que lhe ensinou sua mãe. Como filho meu, e como o filho do meu ventre, e como o filho das minhas promessas. Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho, não se lembrem mais. Bom, e aqui vai até o versículo 31. Eu não vou ler tudo isto aqui, porque eu vou dar aqui alguma explicação sobre esta parte de bebida forte, que é algo assim que as pessoas realmente vêm sempre questionando, perguntando como é que funciona para os cristãos. Beber é pecado, não é pecado? Bom, no meu ver, beber álcool não é pecado. Esta é a minha definição, é como eu vejo as coisas. O problema é aonde tu bebes, como tu bebes e com que intenções tu vais beber o álcool. Esse que é o problema. E também depende muito das pessoas, os estatutos, os seus cargos, as pessoas que ocupam grandes estatutos, por exemplo. Aqui está-se a falar de um rei. Este capítulo não é do Salomão, porque nós sabemos que o Provérbios, quem escreveu o Provérbios foi o Salomão. Mas aqui simplesmente é um conselho que uma mãe está a dar ao seu filho, que o seu filho é um rei. E a mãe já também deve ser uma mulher muito sábia, que está aqui a instruir o seu filho, porque é um rei, e o rei deve estar sempre sóbrio. Por isso que a mãe está a dizer, não podes beber álcool enquanto estás aí a governar uma nação. É que nem um presidente. Imagina o presidente, não pode ser um presidente que constantemente em vários ambientes, em várias conferências, ele está ali a deliciar do vinho. Porque o vinho é enganoso. Nós sabemos disso, que quando... Desculpa, vou até beber água, estou aqui a olhar o meu copo. Desculpa, nós sabemos que o vinho, o álcool em geral, é muito traiçoeiro, é enganoso.
Por quê? Porque quando a gente começa a beber um copo, às vezes não conseguimos parar. Tem pessoas que têm esse problema, que não conseguem parar. É por isso que depende muito de onde tu vais beber. Aconselhas, por exemplo, no local do trabalho, enquanto a pessoa está a trabalhar, não beber álcool. Imagina, tu estás ali, tens uma reunião de trabalho, às vezes vais ter a reunião num restaurante, no almoço. E naquele restaurante vai se servir álcool, vai se servir vinho. E tu és o quê? Tu estás ali a trabalhar. Tu estás ainda estás em missão de serviço, porque saindo daquela reunião, tu podes ir ter com outros clientes, ou tu podes continuar o seu trabalho, voltas no seu escritório, no seu local do trabalho, e tu te delicias com uma taça de vinho. Que é errado, mas não é exatamente uma obrigação que não possas beber algo. Tu tens o poder de beber o algo, porque a boca é sua, o dinheiro é seu e a pessoa é sua. Desculpa, quer? Pietro, vamos falar junto depois. Mamãe está a estudar, por favor. Depois vamos falar, Pietro. Desculpa, pessoal. É que eu estou sem aqui a minha funcionária e já viram, né? As crianças estão de férias, mas é assim acontece. Eu não podia deixar de fazer este vídeo. Então, como eu estava a dizer aqui, que é feio, é deselegante a pessoa no local do trabalho, porque não é no local do trabalho, está no restaurante e bebe uma taça. Imagina bebendo uma taça, a pessoa fica feliz porque ali conversa sai, conversa rola, e é um ânimo, porque nós sabemos que quando começamos a beber, criamos certas emoções assim, parece que é uma falsa felicidade. Quem não sabe disso? É por isso que muitas das vezes quando as pessoas estão tristes, estão amargurosas, como é que já a mãe deste rei estava a dizer, é melhor que os amargurosos bebam álcool, porque o álcool dá uma falsa emoção, que é uma falsa felicidade momentânea, que naquele momento tu podes esquecer os problemas, né? Então, por isso que as pessoas, quando estão com problemas, as pessoas passam de um bar e bebem álcool, que também pode ser perigoso, porque a pessoa pode se embebedar, e aí já viu, cai-se num grande pecado. É por isso que eu disse aqui no início, que depende, quando tu bebes com consciência, tu estás ali num convívio, bebes uma taça de vinho e tu sabes dizer basta, não quero mais. Simplesmente bebeste uma taça de vinho como estavas a beber um copo de água. Quando a pessoa começa a beber água, por exemplo, bebe só um copo e para. Tem pessoas assim que simplesmente estão ali só para ambientar-se, estão só para conviver e bebem uma taça ou duas no máximo e sabem dizer basta. Ela não precisa de beber ali até terminar a noite, ficar até às 0. Tem pessoas que quando bebem não conseguem sair da casa dos seus familiares, das visitas. É preciso a pessoa dizer, quero dormir. Vocês entendem? Então é aí que acaba sendo pecado, acaba sendo constrangedor. Então por isso nós devemos ter muito cuidado com o álcool. Imagine também, por exemplo, pode ser que para os pastores não podem beber o álcool, porque os pastores devem estar sempre ali nas palestras, não sei como é que funciona, devem sempre estudar, e para o cargo do pastor, se calhar, era melhor que não bebesse o álcool. Essa é minha percepção, é minha maneira de ver, que os pastores, se calhar, não deveriam beber álcool, nem uma taça, deveriam mesmo tirar zero álcool, porque o pastor tem que estar constantemente com uma espiritualidade muito forte. Ele deve viver mesmo sem um álcool, porque tem momentos da vida, se calhar, de um pastor, que eu acho que os pastores devem jejuar, ficar 30 ou 40 dias sem comer, sem beber. Então, nesse momento, se a pessoa é viciada em álcool, se tem pessoas que não conseguem passar um dia sem beber álcool, tem pessoas que não são viciadas, mas quando tem uma refeição, não conseguem só beber água. Tem que beber ou uma cerveja ou uma taça de vinho. Não é que essas pessoas são alcoólatras, não. Simplesmente já é um hábito que a pessoa criou. Então é por isso que é perigoso para os pastores, por exemplo, estarem aí a beber álcool, porque eles podem se desviar realmente do seu foco, que é a palavra. Por isso que nós devemos ter cuidado com o álcool. Mas não, para mim, não é pecado beber o álcool. Nós sabemos que Jesus transformou a água em vinho. Se fosse exatamente um grande pecado, ele não teria feito isso num casamento. E por que ele fez isso? Imagina só, ele não fez isso em outros lugares, ele fez mesmo num casamento. Porque é bom, é normal nas festas, nos ambientes, nos convívios, existir o álcool. Isso é bom para as pessoas se animarem.
O importante é a pessoa se conhecer, a pessoa saber beber, a pessoa se respeitar. Porque tem pessoas também quando bebem, por exemplo, começam a tirar roupa, começam a dançar em cima das mesas. Então, essas pessoas devem se conhecer, devem se avaliar. E realmente não beber, é melhor até cortar. Porque nós sabemos que pessoas assim, que mudam com o álcool, elas não conseguem beber um copo. Elas não conseguem. Essas pessoas mesmo que têm problemas do álcool, porque essas pessoas, elas quando bebem mudam completamente. Tem pessoas assim que quando bebem elas mudam, querem dançar como se estivessem a dançar striptease, outras tiram roupa, outras fazem coisas mesmo de malucas ou de malucos. Homens também, tem homens assim que quando bebem se comportam muito mal. Então esse tipo de pessoa é que deve cortar o álcool. Por isso que é importante cada um se autoavaliar. Então aqui eu vou buscar também um capítulo para vocês entenderem sobre o álcool, quanto que o álcool é muito perigoso, exatamente para pessoas realmente que já têm uma maldade, para pessoas que já estão num convívio errado. Por exemplo, imagina quando tu vais a uma discoteca, quando tu estás em bares. Lá tu bebes, lá tá cheio de homens, tá cheio de mulheres. Tem homens depois que quando bebem muito, que têm que dormir com certas mulheres. Então são esses locais que nós devemos ter cuidado. Então vamos lá, por exemplo, agora eu vou vos pedir que vocês... Eu vou terminar aqui no Provérbios, vocês vão dar continuidade, como vocês já sabem. Para quem me acompanha aqui sabe que eu não leio todo o capítulo, porque não é possível, o tempo é dinheiro. E eu preciso aqui também de vos dar pareceres sobre este versículo, que é importante, né, para as pessoas entenderem o porquê que não devemos mesmo beber tanto assim e por que certas pessoas que ocupam certos cargos não podem beber álcool. Como eu tenho exemplo do pastor, por exemplo, e a mãe do Lemuel, por exemplo, também estava a falar que ele, sendo rei, não devia beber álcool, porque ele vai se esquecer de fazer a sua justiça. Ele pode... a pessoa quando bebe álcool, por exemplo, perde muito foco e fica mesmo rindo, sorrindo com todos. Então pode esquecer realmente de fazer a sua justiça e não fazer a sua justiça de maneira correta. Por isso que esta mãe estava aconselhando o seu filho para não beber o álcool. Mas agora vocês vão acompanhar comigo no livro de Gênesis. O livro de Gênesis fala sobre o Sodoma e Gomorra. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Sodoma e Gomorra, que foi a cidade que Deus destruiu, porque lá existia muita maldade, muita gente que não acreditava em Deus, que não queria seguir os mandamentos de Deus e que eram pessoas que viviam de noite e de dia, coisas que faziam de dia e de noite, achavam que a vida é só beber, é só festa, é só churrasco. Quanta gente não é assim, que só quer acordar e ter festas, né? Acho que já ouviram falar das tais raves, que as pessoas têm dias e dias e dias de música, de dança, de vida mesmo de noitadas. Mas então, voltando aqui ao livro de Gênesis, que tem a relação do Provérbios 31, que nós estávamos a falar do álcool, o porquê que o álcool é perigoso e que algumas pessoas podem mudar quando bebem o álcool. Então, eu vou aqui dar um pequeno resumo para vocês entenderem como aconteceu esta destruição em Sodoma e Gomorra. Na época, no livro de Gênesis fala da cidade de Sodoma e Gomorra. Lá vivia o Ló. Ló era sobrinho do Abraão, que ele decidiu ir viver lá com a sua esposa e 2 filhas. Então ele escolheu aquela cidade e permaneceu lá. Viveram lá por longos anos. O Ló já tinha um cargo bem elevado, deveria ser governador. A Bíblia não explica muito bem exatamente o que ele era, mas ele já tinha herdado muita fortuna, ele tinha grandes posses. Então, eu aqui estudei um pouco sobre a cidade de Sodoma e Gomorra para vocês entenderem o que é isso, onde fica, porque realmente esta cidade existiu, agora ela já não existe, ela simplesmente é só areia. Então, Sodoma e Gomorra faziam parte de um conjunto de 5 cidades da planície, da Palestina, a Pentápole, que incluía ainda as cidades de Adama, Seboim e Bala, esta última chamada também Segor, situadas algures perto do Jordão. Segundo o Antigo Testamento, Gênesis,
do capítulo 18 e 19. Vão ler o Gênesis do capítulo 18 e 19 para vocês entenderem realmente que cidade era esta que Deus destruiu e por que destruiu, né? Então, segundo o Antigo Testamento, Gênesis 18 e 19, Sodoma e Gomorra, duas cidades situadas junto ao Mar Morto, sofreram o castigo divino da sua destruição pelo fogo e pelo enxofre. Então, vocês já perceberam mais ou menos sobre essas duas cidades que Deus destruiu. E Deus destruiu porque as pessoas lá não queriam mudar. Eram pessoas que já estavam todas contaminadas e só faziam maldades. E eram gerações de gerações de gerações de gerações. E não queriam ouvir a palavra. Então, Deus realmente destruiu porque lá eles só contaminavam outras pessoas. Por isso que Deus decidiu destruir. Então, vamos ler. Agora eu vou vos pedir para vocês acompanharem comigo o Gênesis. Abram aí o capítulo 19. Se vocês não têm aí o livro, apontem nos vossos telefones, aí num papel, caneta, levem e apontem este livro aqui, porque é importante lerem este capítulo, o 18 e 19, assim vocês vão entender melhor sobre estas duas cidades que Deus decidiu destruir. Então, vamos ao versículo 19, capítulo 19, Gênesis 19, e o versículo 4. Este versículo fala de quando Ló recebeu 2 anjos em sua casa. Esses 2 anjos foram enviados por Deus, para vocês botar aqui um pequeno resumo. Estes 2 anjos foram enviados por Deus por causa da oração do Abraão. Abraão pediu a Deus, porque primeiro Abraão recebeu visita de 3 anjos que disseram-lhe que Deus estava prestes a destruir as cidades Sodoma e Gomorra. E o Abraão sabia que o Ló, seu sobrinho, vivia lá com as suas 2 filhas e a sua esposa, e pediu a Deus: não, por favor, vais destruir mesmo esta cidade, mesmo sabendo que o meu sobrinho está lá? Deus disse: tudo bem, eu vou fazer isto por si. E foi lá, mandou 2 anjos para salvar Ló. Olha só que Deus ouve as orações dos justos. Deus não quis salvar Ló por causa do próprio Ló. Entendem isso? Deus quis salvar Ló só por causa do Abraão, por causa da justiça, porque Abraão era filho de Deus, era um homem que seguia os mandamentos de Deus, e era um homem justo. Por isso que Deus ouviu a oração dele, para vocês entenderem que Deus ouve as orações dos justos. Então, nesse momento que os anjos chegaram na casa do Ló para avisar-lhe que vocês devem sair daqui. Leva a sua família, as suas filhas e saiam daqui, porque Deus está prestes a destruir, que Ele vai lançar sal e enxofre para destruir a cidade. Então vamos aqui ler o capítulo 19, Gênesis capítulo 19, do versículo 4. Vamos ler juntos. 4. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que o conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram Faraó. Fora vou-las trarei, e fareis delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Vocês percebem isto? Aqueles anjos estavam ali dentro da casa do Ló, porque Ló os acolheu e estavam ali com Ló.
Então, os outros homens daquela cidade, a cidade de Sodoma e Gomorra, eles eram tão maus que queriam violar estes anjos aqui. Até que Ló disse, não façam mal a eles, eu vou vos dar as minhas filhas. Vocês percebem isso? Queriam violar os anjos. Para vocês entenderem o quanto que estes homens desta cidade eram perversas. Lá estava cheio de gente má, de coração mau. Por isso que Deus já queria eliminar esta cidade. Então aí vocês percebem que os anjos conseguiram fechar a porta e disseram a Ló, entra, porque nós já vamos ter que ir embora, porque Deus está prestes a destruir esta cidade. Então, vamos continuar a ler aqui, meus irmãos, porque vamos diretamente no versículo 24, para vocês lerem comigo e acompanharem a história de como houve esta destruição. Versículo 24. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu, e eis que fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. Perceberam que, meus irmãos, já havia destruído tudo, mas Ló conseguiu fugir. A sua mulher não fugiu, não conseguiu, porque ela ainda quis olhar. Os anjos já tinham alertado a Ló, fujam, porque Deus está para lançar. Está para lançar enxofre e fogo nesta terra. Então a mulher do Ló ainda estava a pensar, ainda tinha dúvida, será? Eu vou abandonar a minha casa, eu vou abandonar a minha mansão? Deus às vezes te diz, larga isto, deixa isto, porque eu vou te dar uma coisa nova. E tu não acreditas, tu ainda ficas com dúvida. E olha o que aconteceu pela dúvida dela, porque ainda queria olhar para trás. Se transformou em estátua. E Ló conseguiu fugir com as suas 2 filhas. Então venham comigo, acompanhem comigo. Quando eles conseguiram fugir, vamos logo diretamente ao versículo 31. Porque eles conseguiram fugir, o Ló e as suas 2 filhas, e encontraram lá um lugar para se abrigar. Era uma espécie de uma caverna, que conseguiram se abrigar lá. Então, versículo 31. Então a primogênita disse à menor, nosso pai é já velho e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho ao nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente do nosso pai. E deram a beber vinho ao seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com o seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor, vês, aqui eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente do nosso pai. E deram a beber vinho ao seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló de seu pai. E teve a primogênita um filho e chamou o seu nome Moabe, e este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho e chamou o seu nome Ben-Ami, e este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Perceberam, meus irmãos, o que o vinho faz, o que o álcool faz? Mas aí que está a intenção. Como é que tu vais beber? Por que tu estás a levar este álcool para beber? Tem pessoas assim, que já tem a intuição de ir destruir-te. Eu tenho que beber para fazer isto aqui, para conseguir, para ter coragem. Mas percebem aqui que o Ló, quando bebeu o vinho, de princípio ele não sabia que as filhas estavam lhe a dar aquele álcool para dormirem com ele. Ele já era muito velho. Aqui não explicam quantos anos o Ló tinha, mas ele era muito velho.
Mas as meninas, porque já vinham de Sodoma e Gomorra, que aprenderam coisas perversas, já tinham a mentalidade pervertida, para vocês entenderem que influência conta. No meio onde tu vives, com quem tu vives, o que tu ouves, tu vais achar normal coisas, fazer coisas, porque estás a conviver com esse tipo de pessoa. Então, elas duas acharam que aquilo era normal. Na maneira delas de pensar, achavam que era normal dormirem com o pai, porque já tinham tido aquelas influências negativas de Sodoma e Gomorra. Por isso que Deus destruiu, porque sabia que as pessoas lá já estavam muito contaminadas. Tem pessoas assim, meus irmãos, que por causa de onde vivem, na casa de onde nasceram, muitas das vezes tem má educação que já vem dos pais, que os pais é que ensinam que é bom roubar, devemos dar cabeçada às pessoas. Se nós queremos aquele cargo, lute por aquele cargo, nem se for para destruir aquela pessoa, lute. Então os filhos aprendem com os pais. Tem pessoas que aprendem com os pais maldade, muitas das vezes a maldade que o filho carrega já vem do próprio pai ou da própria mãe. Há mães que compactuam com certos erros que os filhos fazem. A mãe está a ver que a filha está a dormir com um homem casado, até diz, não, se ele está a te ajudar, deixa. Basta ele te dar boa vida, minha filha, aceita, entende? Então já o pecado já vem dos pais, já vem de casa, a raiz já está podre. Quando a raiz já está podre, Deus percebe que aqui não há mais. Mesmo que quando a raiz já está estragada, mesmo que tu vais deitar água todos os dias, não há mais como, porque tem um verme dentro da raiz que está a comer, que está ali a comer, e tu por cima estás a deitar água sempre, não estás a entender, até tem um bom sol, tem uma boa água, mas ali a planta não está a crescer, porque a raiz já está estragada. É o que acontece, tem pessoas assim. Tem cidades que são assim, por causa da convivência, o ambiente onde vivem, a cultura, os mandamentos daquela cidade, a política daquela cidade é do pecado, é errado. Então as pessoas já crescem com aquele ensinamento, já acham normal. Quantos nós não vemos isso? Muitas crianças que já fazem filhos dentro de casa. É normal para eles, porque o vizinho tem filhos dentro de casa. Filhos, não é um erro, é normal. Errar 2 vezes, vocês não acham que é burrice? Você tem um primeiro filho de um pai, não assumiu a sua criança, tudo bem. Ainda estás em casa dos teus pais, fazes o segundo. Tu não achas que isso já é burrice? No primeiro não é burrice, mas no segundo já é burrice, porque você já aprendeu a lição. Como é que não aprende a lição? Como é que não aprende a lição? Tem pessoas assim que não aprendem a lição. Mas isso por quê? Porque já é a raiz que está estragada. A raiz de casa. Porque os pais acham normal aquilo e também está a ver com o sobrinho, está a ver com o vizinho, está a ver com o tio. Se vê que o tio também tem vários filhos de mulheres diferentes. Então naquela casa aquilo é normal. Fazeres vários filhos, casares várias vezes. Tu achas aquilo normal, mas para Deus isso não é normal, é pecado. Então quando Deus percebe que já é a raiz, porque é a família toda, Ele destrói aquela família. Ele destrói a família. Destrói, vocês entendem isso? Quando Deus destrói, acaba de vez com aquela geração. Já não existe mais aquela geração. Porque percebeu que aquela geração era podre, não seguia os mandamentos de Deus. Meus irmãos, eu sei que é doloroso ouvir isso que eu estou a falar. É muito doloroso. Mas quando você lê a Bíblia, você vai entender por que certos problemas acontecem em certas casas. Não estão a seguir o mandamento de Deus. Tem um coração pervertido, tem a mente pervertida, a mãe já é uma pervertida, o pai já é um pervertido. Automaticamente o filho fica um pervertido. É o que aconteceu aqui. Na história de Sodoma e Gomorra. Estas 2 filhas aqui, entendem lá, nascer filhos. Aqui foi um grande incesto. Aqui nasceram 2 crianças. Estas 2 crianças aqui foram fruto do pecado. E depois vocês podem estar aí a questionar, mas por que Deus permitiu isso? Não estão a questionar? Questionam, até eu questionei, mas por que Deus permitiu isso? Deus não entra nas suas decisões. Vocês têm que aprender isso. Deus não entra nas suas decisões. Quando você decide ir fazer sexo sem camisinha com uma prostituta e achas que aquela prostituta não pode engravidar, esquece. Ontem um dia tocar a campainha,
E pode calhar que já é a própria mulher, a esposa, a atender a prostituta a trazer bebê. Tá aqui. Entendem isso? Depois vão dizer porque. E se calhar a esposa é que é a santa. É que é a boa dona de casa, é que está a seguir os mandamentos. E depois tu podes perguntar, mas Deus, por que permitiste isso acontecer? Permitiu porque era para tu saberes que tens um marido que fornicava lá fora e ainda não se prevenia. E com certeza podia te trazer doença. Era para te livrar, entende? Deus permite coisas para também nós abrirmos os olhos, percebermos com quem estamos, com quem vivemos. E também Ele permite porque Ele não entra nas nossas decisões. Isso vocês devem entender. Deus nos ama, tanto que nos ama que Ele nos quer livre. Independentemente de seres pagão, de seguir certas religiões que Ele não concorda, Ele vai te amar. Basta tu entregar a sua vida a Ele, Ele vai te amar. Mas desde o momento que você está fazendo o que é errado, Ele não está ali. Ele não vai estar ali no meio do seu pecado. Ele não vai parar, não vai cortar o seu... travar o pecado que você está a fazer. Para depois você perguntar por que Deus permitiu isso. Quando tu cometes um pecado, quando a pessoa decide acordar, levar uma arma, ir atirar, vai acontecer. Ali pode existir uma morte, mas vão existir consequências. As consequências vão existir sim e vão ser negativas. E quando essas consequências começam aí, quando já começas a sentir as consequências na vida, é quando começas a dizer, por que Deus me fez isso? Por que Deus me deu um marido assim que fornicava? Primeiro, nem foi Deus que te deu, você que escolheu. Aprendeu uma coisa. Todas as nossas decisões, não vamos dizer que foi Deus que nos deu. Aprender é uma coisa. As tuas decisões, quando você acorda, decide fazer coisas, não foi Deus que te fez para tu decidir. É livre-arbítrio. Decisão própria. Deus nos dá o livre-arbítrio, que é a decisão própria. Agora, dessa tua decisão própria, pode existir consequências negativas, consequências positivas. Depois vais aprender. Quando começares a ter consequências negativas, tu vais começar a entender por quê. Por causa dos erros que cometeste. Logo, aquela decisão era errada. A decisão que cometeste era errada. Então, meus irmãos, eu quero que vocês entendam aqui porque que eu vou buscar o livro de Ló, a destruição de Sodoma e Gomorra, para vocês entenderem que o álcool é muito perigoso. Deus decidiu destruir uma cidade que já estava contaminada. Só que o grande problema daquela contaminação é que saíram duas meninas que estavam contaminadas pelaquela cidade, mas aquela era uma família de Abraão, que Abraão pediu a Deus para salvar aquela família. Tem pessoas que estão de boleia aqui na vida, sabiam? Tem pessoas que estão a viver bênção da outra pessoa. Ali ele é um chopela. Existe aqui na terra. Muitas das vezes não é você que está a fazer a coisa certa. Às vezes só tens alguém ao teu lado que está a fazer a coisa certa, que ora por ti, por isso que a tua vida anda bem. Tem gente assim. Quando Ló aqui foi salvo, era isso que aconteceu. Ele só foi salvo por causa de Abraão. Por causa da oração do Abraão só. Acontece. Mas o grande problema é que as filhas estavam contaminadas. Porque cresceram naquela cidade onde já tinha muito pecado. Aprenderam coisas erradas, coisas negativas e foram fazer isto com o pai. E quando o pai, a Bíblia não explica bem aqui porque que ele aceitou o vinho, né? Mas ele, quando aceita o vinho, eu acredito que ele achava que naquele momento as filhas estavam ali a servir vinho de boa vontade porque são filhas. Ele nunca imaginava que era para lhe embebedarem ao ponto dele nem perceber aquilo que estava a acontecer ali. A Bíblia explica que ele não se percebeu, não se deu conta. Agora vocês entendem? Tem pessoas assim que quando bebem fazem uma coisa errada. Quantos beberam? Foram se relacionar com homens ou mulheres e se arrependem no dia seguinte. Meu Deus, o que eu fiz? Será que eu me protegi? Já nem lembro de nada. Não acontece. Já não aconteceu com vocês? Por causa do álcool fazerem coisas erradas e até podem ficar doentes, contaminarem para uma doença que não tem cura, que nós sabemos que é o HIV. Ou engravidarem e não lembrarem de quem é o pai. Não acontece isso por causa de álcool. Então tenham muito cuidado porque realmente o álcool é perigoso. Por isso que para certas pessoas deve-se cortar o álcool. Existem pessoas
que não podem beber álcool. Essas pessoas devem se reconhecer. Se tu sabes que quando tu bebes, tu mudas, tu já não consegues parar, é melhor tu cortares o álcool, porque o demônio vai se aproveitar de si. Nesse momento o demônio vai entrar e vai te usar. E quando te usar, dia seguinte vais te arrepender. Mas já fizeste o estrago, já perdeste o casamento, já perdeste a confiança das pessoas. As pessoas já não vão gostar mais de ti e não vais entender porquê. Vais dizer, ninguém gosta de mim. Enquanto que é você que está a fazer a coisa errada. É você que muda quando bebe o álcool. Mudas a tua maneira de pensar, ou falas muito, ou incomodas. Tem pessoas que incomodam quando bebem. Não param de falar e às vezes elas não se dão conta. E aquilo já é dia seguinte. E vão te dizer que tu quando bebes, tu não paras de falar. Tu incomodas as pessoas, tu te metes na conversa das pessoas, de pessoas que nem conheces, por exemplo, e tu só falas. Não deixas ninguém falar. Ficas uma pessoa insuportável, mas tu, naquela tua maneira, na tua cegueira espiritual, tu estás a conversar bem. Porque estás feliz, porque é aquela felicidade falsa que eu havia falado. Ou tu danças e achas que aquela dança é normal, enquanto estás a dançar ali de uma maneira feia, estás a seduzir homens, e tua mulher ou teu marido está a dizer que não estás a dançar bem, mas tu na tua cegueira espiritual tu estás a dançar bem, enquanto que estás a dançar mal, porque é o álcool que bebeste que te fez mudar. Tem pessoas que mudam quando bebem, meus irmãos. Por isso que essas pessoas devem cortar o álcool. Não são todas as pessoas assim, as pessoas que sabem se controlar, as pessoas que sabem estar. Não tem problema, podem beber uma taça ou duas para ambientar, para viver o momento. Não é mal isso, não é pecado. Jesus fez o álcool, Jesus transformou a água em vinho porque sabia que as pessoas precisam se divertir, mas cabe cada um saber o seu divertimento onde termina, qual é o limite, não é? Não é beber até vomitar, por exemplo. Beber até te mandar embora da casa. Ficar ali até. Tá vendo? Tem que ter cuidado. Bom, meus irmãos, eu vou terminar por aqui. Se tu gostaste deste conteúdo aí, deixa um like. Por favor, vocês sabem que o like é muito importante para mim. Me ajuda a crescer aqui no meu canal, tá bom? Bom, vamos nos ver na próxima quinta-feira. Vamos estar juntos. Beijinho, até o próximo vídeo.